Salve! Eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, 18º domingo do tempo comum. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possa ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Queridos irmãos, nós vemos que o motivo da morte de São João Batista é justamente aquilo que impulsiona nosso Senhor Jesus Cristo a retirar-se. E o povo ali, como sabia mais ou menos para onde Jesus iria, eles seguem a nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor, com a sua humanidade perfeitíssima, se compadece daquelas pessoas e cura todos os que estavam doentes entre eles. E aí nós vemos uma diferença que se acentua entre o estilo de São Marcos, que fala sobre o mesmo relato, sobre o mesmo milagre, e o estilo de São Mateus, porque em São Mateus a compaixão de Jesus conduz à cura, e em São Marcos a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo ela vai conduzir ao ensinamento. Quando questionado a respeito da necessidade daquelas pessoas em relação ao alimento, nosso Senhor Jesus Cristo fala aos seus discípulos: Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí nós vemos que Cristo formava os seus discípulos para uma autoconfiança e uma liderança. E esses 2 aspectos ainda são importantes na nossa caminhada de fé. A fé deve nos tornar pessoas confiantes e ao mesmo tempo fazer com que nos sintamos responsáveis não só pela nossa própria salvação, mas pela salvação também de outras pessoas, sermos generosos no anúncio. Aí nós temos 5 pães e 2 peixes. Esses 2 peixes, por não ter uma conotação diretamente eucarística, esse ponto só voltará a ser tocado por São Mateus em uma única ocasião novamente. E aí nós temos o auge do Evangelho de hoje, quando nosso Senhor Jesus Cristo ele pronuncia a bênção, parte os pães e começa a entregar para o povo. Primeiro, ele pronuncia a bênção. Essa bênção fazia parte do ritual de todo bom judeu antes das suas refeições. Talvez nós também, por estarmos inseridos nessa tradição judaico-cristã, nós também tenhamos herdado esse costume de rezar antes de comer. Então o judeu ele pronunciava a bênção antes das suas refeições diárias. Mas, pelo tom e pela maneira com que São Mateus escreve, ele também quer apontar assim de maneira quase subliminar, mas se nós percebemos não é mais subliminar, em relação à última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos um retrato muito bonito da igreja reunida ali, porque os discípulos eles agem como mediadores entre a figura de nosso Senhor Jesus Cristo e o povo reunido. E
E é assim desde os tempos dos apóstolos, e a igreja permanecerá dessa maneira até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a grande mediadora também. Que possamos admirar quão grande é a bondade de Deus que nos dá a igreja como um sinal visível e como essa grande depositária da fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que desde o tempo dos apóstolos age como mediadora entre Jesus e o povo. O evangelista prossegue afirmando que todos conseguiram se alimentar e que aquilo que sobrou encheu 12 cestos. Quando fala que todos se alimentaram, o evangelista ele quer evidenciar ali como que a presença de todo Israel reunido em torno da figura de nosso Senhor Jesus Cristo, e quando ele aponta 12 cestos, ele quer associar aos 12 apóstolos. Então o povo está ali sob os cuidados dos 12 apóstolos, que são como que os novos patriarcas desse novo povo de Deus, gerado não somente a partir do sangue, mas sobretudo a partir da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí há o início de um ciclo importante. Por quê? Porque os milagres envolvendo a alimentação, eles vão antecipar a Eucaristia, são como que uma figura ali da Eucaristia, como que uma prefiguração da Eucaristia, e a Eucaristia ela vai antecipar o banquete messiânico. Então, cada vez que participamos da Santa Missa, é como que participássemos de uma maneira limitada ainda desse banquete messiânico ao qual nós somos convidados. Penso eu que, para enriquecer a nossa reflexão, nós devamos entender primeiro que o alimento de que a nossa alma necessita vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, devemos considerar com muito respeito e reverência a Igreja como mediadora entre nosso Senhor Jesus Cristo e o povo. E, por fim, buscar com que a nossa vida seja uma vida eucarística, que possamos sempre saciar a fome que a nossa alma tem de Deus com esse pão que vem das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo diariamente na Santa Missa. Claro que cada um segundo as suas próprias circunstâncias, mas Deus nunca nos deixa de alimentar, que seja na Eucaristia, que alimenta o corpo e a alma, ou somente numa comunhão espiritual. A graça de Deus sempre está pronta para fortalecer a nossa alma dentro daquilo que Deus espera de nós. Que assim seja. Amém.